Dos meus interesses ao falar e estudar cristianismo antigo é esse intervalo de tempo entre Jesus vivo, no seu ministério, está lá na Galileia. Esse cara está em atividades ali na primeira metade dos anos 30. O que me interessa são as publicações, os escritos. Os escritos estão centrados na primeira metade dos anos 50 em diante. Normalmente, o público cristão abre o Novo Testamento e vai ler lá, desses documentos mais antigos, o material paulino. E está amarradão, aquilo ali tá bom para ele pra caramba. Tem um segundo documento que ele leu, mas ele nem sabe que leu, porque ele se faz presente como uma das fontes de dois evangelistas que nunca se viram, imaginem vocês, nunca trocaram ideias entre si, portanto, nunca leram uma coisa do outro. São pessoas totalmente diferentes, estranhas entre si. Mateus e Lucas. Já leram Paulo, ótimo, e já leram um evangelho chamado Q. Essa letra Q, essa letra que está aqui, ó, que é do alemão Quelle, Q-U-E-L-L-E, Quelle, que significa fonte. Quando eu falei que ia trabalhar com o evangelho Q, o galerão veio em peso. Poxa, Vitor, muito bom, mas olha só, ele é hipotético, hein? De fato, a gente nunca teve Q em mãos. Esse evangelho, palpavelmente falando, nunca tivemos em mãos. Mas vamos pensar o seguinte: Mateus e Lucas nunca se encontraram. Qual é a probabilidade de Mateus e Lucas escreverem quase 40% dos seus evangelhos usando as mesmas frases, os mesmos verbos, a mesma lógica de sujeito, verbo e predicado? Qual seria? É mais fácil você ganhar seguidamente na Mega Sena do que atribuir como obra do acaso autores que nunca se viram, nunca se leram, terem 40% dos seus textos composto com as mesmas frases. Então alguém me manda, poxa, Vitor, mas que é hipotético. Beleza. No entanto, na década de 30 do século XIX, teólogos alemães já trabalhavam com a ideia de que existia um documento comum que servia de base para Mateus e Lucas produzirem os seus textos. Hoje nós sabemos que não é apenas um documento. No mínimo 3 documentos totalmente distintos foram trabalhados por Mateus nos anos 80 do século I e Lucas escrevendo seu evangelho ali por volta dos anos 90, que sai iníciozinho do 100. Quais são esses 3 textos? O Evangelho de Marcos, isso é década de 30 do século XIX, quase 200 anos atrás. Tu está me escrevendo para dizer que é hipotético. Há 200 anos atrás, praticamente, teólogos, comparando o Evangelho de Mateus e o Evangelho de Lucas, já estavam dizendo, olha só, tem pelo menos 3 documentos aí. Citaram o Evangelho de Marcos. Segundo, esses 2 autores, Mateus e Lucas, trabalharam com tradições muito específicas, particulares, cada um deles da sua maneira. Mateus conhecia algumas tradições, alguns dados sobre o nascimento de Jesus. Lucas conhecia, por uma outra variante, por uma outra vertente, documentos, ou textos, ou tradições que falavam sobre o nascimento de Jesus. Nós chamamos isso de tradição M de Mateus, e tradição L de Lucas. Os caras tinham Marcos e mãos, tinham uma tradição particular, cada um deles, e, em terceiro lugar, esses teólogos, não deixavam dúvida, tinham também um texto. Um texto que eles não sabiam o nome e chamaram de fonte. Por isso, o documento Q, a letra Q de Quelle, do alemão, fonte. Isso há quase 200 anos atrás. De lá para cá, isso só avançou. Imaginem, em 1897, um time de arqueólogos trabalhando numa região chamada Oxorrincos, no Egito, mexendo lá numa espécie de lixeira, foram encontrando uma série de fragmentos, papiros antigos, meio que como se jogados fora. Recolheram tudo isso. E entre esses materiais tinham lá pequenas frases atribuídas a Jesus.
E Jesus disse, nananã, nananã, nananã. E Jesus disse, papapá, papapá, papapá. E esses caras, em 1897, falaram, porra, olha aí, ó. Olha a tal fonte olha aqui, que os alemães diziam que era uma das fontes utilizadas por Mateus e por Lucas. Em 1904, mais descobertas, fragmentos de papiros que contavam também sentenças, ditos, atribuídos a Jesus. Tudo em grego. Cara, porra, é a fonte. Mas não era isso, não. Esses fragmentos, em 1945, verificou-se que eram parte de um evangelho que até então nós só conhecíamos por referências, por pequenas citações em autores gregos do século II, do século III, que eram o chamado Evangelho de Tomé. Esses caras, então, no século XIX, século XX e século XXI, estudaram bastante, estudaram muito, criaram uma enorme equipe internacional, congressos e mais congressos, discussões e mais discussões, tratando da construção do Evangelho e também do Evangelho de Tomé, com N outros desdobramentos. Mas volto ao Evangelho que é um documento hipotético? Sim, é um documento hipotético. Mas um documento que há quase 200 anos, muita gente boa tem feito pesquisas, tem apresentado trabalhos em congressos onde o público é extremamente qualificado. Dessas pesquisas que eles têm feito, abrem-se muitas teses de doutorado, que viram muitos livros publicados. Em suma, que é uma hipótese? É uma hipótese. É um documento hipotético? É um documento hipotético. Mas essa hipótese já está amplamente provada. Salvo, recentemente, alguns gurus aqui das redes sociais, gente que eu nunca vi em congresso nenhum, inclusive no Brasil, dizendo que é uma invenção, que não existe. Isso é prestar um desserviço, né? Você não pode chegar aqui e ficar falando abobrinhas, eu digo aqui nas redes sociais, e falando besteira, falando coisas que não fazem o menor sentido. Por quê? Porque muitas vezes o público não tem nenhum filtro de leitura para poder avaliar se o que está sendo dito procede ou não procede. Então, alguém que chega e fala, não, que não existe, ou pior do que dizer que é hipotético, é que não existe, é algo que beira a irresponsabilidade. Anotem o que eu vou dizer. Quando o assunto é cristianismo antigo, se nós tivéssemos que comprar todos os livros publicados em português e em línguas estrangeiras, apenas e tão somente sobre evangelho você precisaria ter, em média, um espaço para armazenar, no mínimo, de 10 a 15 mil livros, artigos de revistas, capítulos de livros, percebe? Para que alguém chegue aqui e diga que não existe, como já escutei alguns falarem, ele precisa, se for uma pessoa minimamente séria, refutar esses milhares de trabalhos já publicados. Não avaliem de forma superficial temas relacionados a cristianismo. Muito antes da gente existir, já tinha gente trabalhando nesse documento hipotético há quase 200 anos. E desde então, nunca pararam de publicar. Esse é o melhor livro que já foi publicado no Brasil sobre o Evangelho é do Burton Mack, O Evangelho Perdido, o livro de e as origens cristãs. Isso é um trabalho a imago na época do editor Jaime Salomão. Imagino que tenha sido o fundador da Imago. Nunca corri atrás disso. Mas que editor absolutamente fantástico. Só publicou preciosidades. Então, se encontrarem esse livro, que é referência no mundo, comprem. Aqui o autor vai dar uma pequena amostra da quantidade absurda de documentos, de literatura, de bibliografia sobre que é um documento muito antigo, comumente datado dos anos 50 do século I. Muito provavelmente um documento produzido na Galileia por judeus helenizados.
judeus da diáspora, judeus que falavam grego, porque o documento foi escrito em grego. Olha que bacana, olha as coisas que vão aparecendo de forma consolidada em termos de conhecimento. Hipóteses que foram sendo construídas no século XIX, ganhando forma no século XX, com muita pesquisa, com muita coisa publicada, abrindo possibilidades de leituras para nós hoje, pleno século XXI, são absolutamente fantásticas. O Evangelho, que, como é datado da mesma década das cartas paulinas, ele proporciona informações sobre Jesus que são radicalmente diferentes das informações de Paulo. Então, isso já abre a possibilidade de dizer que das memórias sistematizadas, tanto por Paulo quanto pelo povo de que essas memórias, que são sempre criativas, não é só de Paulo, não é só do autor de que, as nossas memórias, minha, tua, as nossas memórias são criativas. Estudos na área da psicologia não deixam a menor dúvida do quanto nós somos danados para ampliar experiências que nós vivemos. Somos capazes, inclusive, de agregar informações e dados sobre uma experiência vivida que a gente sequer dá conta que está sendo agregado ali. Paulo de um lado, que do outro, estão produzindo informações muito distintas. Enquanto Paulo fala de ressurreição de Jesus e do aparecimento por visões, é sempre o verbo ver, né? De Jesus ter aparecido para os discípulos, isso é Paulo, que não diz nada, que nada fala sobre como Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, se não ressuscitou, que simplesmente não viu na experiência de morte de Jesus qualquer significado. O significado de relevância, de importância para o pessoal de que era o ensino de Jesus, a sua ética, a sua leitura do mundo, a sua percepção de um reino e sendo instaurado